Vamos confiar. Quem pode fazer se não o Senhor? Vamos esperar. Ele fará. Como é bom saber que eu tenho lá, na alegria ou na dor estou lá. Como é bom saber que o meu Jesus tem um pai e uma mãe para amar. Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E é com alegria que nós estamos aqui mais uma vez para dar continuidade a esse mês de agosto que, segundo a igreja, é o mês das vocações. E hoje o nosso Ministério Linguagem dos Anjos está aqui na casa do Gerson e da Simone para poder falar um pouco sobre a vocação, sobre a graça e a alegria de ter uma família. Obrigada a vocês pelo sim, obrigada pela acolhida. Sejam muito bem-vindos. Fiquem à vontade. Obrigado a vocês que nos ouvem e nos escutam aqui nesse breve momento de partilha, de testemunho sobre família, matrimônio. Queria apresentar desde já aqui a matriarca, minha esposa, né? Aqui minha filha Gabriela, né? Especial, minha querida, né? Minha princesa aqui, a Daniele, mais outra princesa, a Mariana, aqui a Laís, que ela dorme, né? Acordou quase agora. E essa preciosidade aqui é a Sarinha, né? E como eu dizia no início, é uma grande alegria poder partilhar um pouco do dom, da vocação, que é a família. Primeiramente, antes breve, falar um pouco da vocação, a gente precisa entender o significado dessa palavra vocação. O próprio Aurélio diz sobre a vocação, diz que é um substantivo, ato ou efeito de chamar-se. Então, como nós percebemos, a vocação é um chamado. Existe alguém que chama. Existe alguém que é autor desse chamado. A igreja fala, está no catecismo, sobre o vínculo do matrimônio. O vínculo matrimonial é, pois, estabelecido pelo próprio Deus, de modo que o casamento realizado em consumo entre batizados jamais pode ser dissolvido. Este vínculo, que resulta do ato humano livre do esposo e da consumação do casamento, é uma realidade irrevogável e dá origem a uma aliança garantida pela felicidade de Deus. Não cabe ao poder da igreja já pronunciar-se contra essa disposição da sabedoria divina. Ou seja, brevemente, um resumo diante do que esse artigo do Catecismo é 1640, que fala que é diante desse chamado, que é propriamente o autor, que é Deus, é algo que é divino, a igreja jamais, mesmo com o poder que ela exerce, ela pode contrapor aquilo que a própria natureza, a qual estudo pelo próprio Deus, ela é de encontro, tentar mudar. Então, como vocês percebem, é algo que não é um chamado natural, é algo, um chamado sobrenatural, que transcende as realidades humanas, né? Percebemos que a família, ela vive um caos hoje, a sociedade, né? Querendo acabar com a família. Percebemos que quando aqui vem falar que é algo estabelecido, que é algo realizado pelo próprio Deus, é algo que já estava dentro do projeto da criação, o ser família, né? Porque se nós formos ver, se tiver a oportunidade de estudar um pouquinho, desde Gênesis até o Apocalipse, é o único sacramento que começa a Bíblia e termina a Bíblia, né? Então, o sacramento, ele não é por si só, fica restrito no homem e na mulher, não é para si, né? Como a gente vê no mundo hoje, o casamento que hoje casa, que está descasando, algo que, como se você é desfeito, como o próprio Deus é que ele diz, que ele instituiu o matrimônio, é algo que é irrevogável, nem a igreja pode intervir nessa natureza que ele nos deu divinamente. E não fica restrito o seu nome. Eu não casei pelo simples fato de que eu me embelezei, me apaixonei pela minha lindíssima esposa, como vocês estão vendo, só por eu ter o simples fato de ter uma esposa e poder me relacionar, poder livremente se dar no matrimônio, o relacionamento sexual, não fica em si só nisso. Se um casamento fica só nisso, ele fica restrito por si só, e não
para aquilo que ele construiu, para que no matrimônio essa aliança de Deus possa ser fincada, possa ser vinculada, né? Então o que acontece? O matrimônio é uma via de santidade, é algo que eu como católico, eu como batizado desejo ver a santidade. Não tem via melhor do que viver em plenitude o meu matrimônio, essa vocação. Como eu disse no início, é algo que não passou pela minha ideia, sim, é pelo ato livre meu e da minha esposa que nós dizemos sim. Mas é algo já pensado por Deus, foi dado por Deus esse matrimônio. É algo sagrado, é algo que é um sacramento, é algo instituído pelo próprio Deus, já disse. Sacramento, o matrimônio ele justamente ficar restrito em si próprio, ele se acaba. Porque vem as realidades de dificuldade, vem as tribulações, mas se eu olhar nesse sentido de que é o chamado, é algo divino, eu vejo no sentido de que é algo de uma oportunidade que Deus me deu para me santificar diante da realidade do relacionamento entre eu e minha esposa. É algo que não fica restrito, não é só para mim, não é porque eu tenho que ter uma esposa, porque ela vai me fazer comida, belíssima na hora que eu chego do trabalho, na hora que eu tiver um desejo, de repente, realizar o ato sexual, ter uma esposa. Não fica nisso. Ele transcende, ele vai além. Não é algo que fica restrito em si, na minha humanidade. É para a humanidade, é para a igreja. Né? E hoje, né, a gente sofre isso. O mundo de hoje, a igreja de hoje, para que ela seja renovada, ela vai ser renovada a partir de uma família, construída a partir de Deus, uma experiência com Deus, de entender e perceber que não fica para si, mas é algo que se dá-se um ao outro, mas transborda para o outro, transborda para Deus, transborda para a igreja. E nisso, como eu falei, eu sou missionário, né? Eu sou um consagrado da Aliança da Comunidade Shalom, sou missionário há 14 anos, fiz minhas promessas definitivas. O meu matrimônio jamais ele pode impedir de viver a minha missionalidade. Muito pelo contrário, ele me insere e me ajuda bem melhor viver o valor que é o matrimônio nessa vocação. Porque eu vi de Deus, isso foi um chamado. Porque Deus, quando olhou para mim, pensou em mim, além de me dar o matrimônio como essa vocação, olhou para mim e percebeu que precisaria mais uma vocação específica para ser bem melhor poder me ajudar a ser um pouco melhor esposo, um melhor pai um pouco. Por isso, meus irmãos, vocês que nos veem, que nos escutam, tenham um entendimento do sentido maior que é a família. A nossa responsabilidade, a nossa corresponsabilidade que a família tem diante de Deus com o que a sociedade hoje vive. Não tem como, não adianta querer colocar em pessoas, em autoridades, sim, mas se não for a partir de uma família, com a experiência, experimentar que isto é um chamado, é uma vocação, e a partir daí gerar filhos santificados por esse matrimônio, não haverá um mundo novo, não haverá uma nova sociedade, né? E aqui eu deixo também com vocês, se minha esposa quiser também poder partilhar um pouquinho, né, dessa nossa convivência, essa experiência, né? Porque ela me ajuda mais do que nunca a viver a minha vocação como matrimônio, esposo, mas também como missionário. Muitas vezes eu sou chamado a renunciar a estar no seio da minha família para ir ao encontro dessas famílias que hoje vivem voltado para si. Famílias fechadas em si mesmo, que acham que casar e ficar olhado só para o outro, né? Vivendo ali na redoma, no egoísmo, onde não percebe que a família é chamada a ser colaborador com a vida. Portanto, meus irmãos, família que se fecha a vida, isso não é família. Existe realidade, sim, nós sabemos, por causa de saúde, por causa de uma realidade. Mas a igreja mesmo ela vai falar, se você procurar e perceber. O matrimônio, a família, ela só consumada a partir dos frutos, da qual Deus chama dessa vocação, que são aqui esses frutos. Aberto à vida. Um casamento que é fechado à vida é um casamento voltado para si. Portanto, uma grande alegria poder partilhar um pouco. Gostaria de ter um pouco mais profundo para aprofundar, mas eu deixo também um pouco para que a minha esposa quiser falar um pouquinho dessa nossa vivência para vocês que estão nos ouvindo, estão nos ouvindo. Bom, sim, eu queria partilhar que não é fácil, né? O matrimônio não é fácil, mas com Deus
ele nos leva a uma caminhada de santidade. A santidade que vem dele reflete em mim, reflete nos meus filhos, né? A caminhada com Deus, ele nos faz nos abrir, não tanto a vida, mas a vida de testemunho para as outras famílias que não caminham. Né? Muitas vezes eu me paro e penso assim, meu Deus, se Deus não intervisse na nossa história, né? O que seria do nosso matrimônio? Então eu sou muito grata, né? Primeiramente a Deus, e também sou muito grata por Deus ter me ensinado, né, que o meu casamento não é meu, a minha família não é minha, a minha família é de Deus. Então assim, sou muito feliz e também queria ressaltar, né, sou muito feliz pela vocação Shalom, né, eu não sou da comunidade, meu esposo que é. Muitas vezes eu não consigo alcançar, né, o que Deus tem na vida do Gerson, mas eu acolho como a minha felicidade. A felicidade dele é a minha. Portanto, como ela disse, a felicidade dela é a minha. É 25 anos de casado. 25 anos. Então, o casamento que é voltado para si não percebe isso. A minha felicidade constitui a partir de quando eu vejo o outro feliz. E eu costumo dizer, quando eu vou por aí, que o casamento é uma salina. Ou seja, a salina que vai afinando esse sal grosso. O casamento é isso. É isso, essa salina que o casamento é um comer sal. A cada dia, a cada instante. Hoje eu digo para vocês, eu como sal fino. Mas nunca vou deixar de comer esse sal. Porque assim, na medida que eu vou me deixando, eu vou sendo purificado. Eu vou conhecendo a ela, ela vai me conhecendo. Vou perdoando e vou sendo perdoado. Isso aqui é o ser família. Isso aqui é felicidade. Não é felicidade a partir de ela me fazer o que me apraz, não. Portanto, diante de tudo isso, eu quero desejar a vocês que vocês reflitam e com essa canção que nossa irmã Daiane vai cantar, deixa por meio dessa canção um pouquinho Deus tocar o teu coração. Você hoje que não vive o teu matrimônio dentro da plenitude que é chamado, ou talvez você que não sabia a dimensão que era e que, por que Deus te deu essa vocação? Por que Deus te chamou? Não foi porque você olhou para o teu esposo, achou ele bonitinho, ou talvez a tua esposa achou bonitinho. Não. Sim, se deu um ato livre de um e do outro se conhecer, buscar. Mas além disso, foi um chamado. Foi um chamado de Deus que te fez a você. Por isso, como missionário, como ministro, discípulo da paz, que eu sou membro de uma comunidade, Shalom, que significa paz em hebraico. Que o Shalom do Pai desça sobre todos vocês, com todas as graças, bênçãos materiais e espirituais que Ele próprio traz, que Ele próprio comporta. Shalom, Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Família é um sonho que nasceu no coração do próprio Deus. Nada pode separar uma família cujo rochedo é o Senhor. E assim, com o testemunho dos nossos irmãos, com a reflexão da palavra, que o Ministério Linguagem dos Anjos ora com você. Deus abençoe. Tuas promessas, Deus, eu sei que irás cumprir.